Então, para quem é novo por aqui, vai-me ouvir falar algumas vezes de Ichi-Guichi. E o que é isto do Ichi-Guichi? É uma sabedoria japonesa de tornar cada momento único e especial. É um conceito muito ancestral no Japão que nos liberta do passado e do futuro, daquela agitação mental que nos leva para trás, para a frente e traz-nos de facto o maior foco ao único tempo que existe, que é o presente, para que possamos viver de uma forma mais plena cada momento. Então é um convite que eu vos faço para que saibam apreciar cada momento, ainda que por vezes a mente possa dizer não tenho tempo, possa encontrar alguma desculpa para não fazer, ou até já sei isto, já ouvi falar sobre isto. É muito importante percebermos o que é que cada momento nos convida a viver e tentar, no que nos compete a nós, dar o nosso melhor a esse momento, não é? Crescermos nesse momento. Então é um pouco isso que vos convido agora a fazer aqui comigo, não é? Para que possam, e espero sinceramente que possam aproveitar a live. Qualquer dúvida vão colocando, que eu também tenho todo o gosto em responder. Então, os relacionamentos, como estava a dizer, é um desafio muito desafiante. Eu só vou aqui tirar a música. Na nossa vida, porque ele vai ser nos relacionamentos onde nós encaixamos a maioria das nossas dificuldades. Muitas vezes as pessoas querem mudar de vida porque têm problemas no trabalho, mas não é bem o trabalho que é o problema delas, é os relacionamentos no trabalho, em casa também, normalmente é os relacionamentos. Então, a questão das nossas dificuldades tem a ver com os relacionamentos e na família ainda mais, porque na família nós acabamos por estar mais íntimos. Então quebramos algumas das barreiras e ainda mostramos muito mais de nós. Então os relacionamentos nas famílias também são muito desafiantes para nós. Depois temos os vizinhos, temos aquelas pessoas com quem não conhecemos, mas nos cruzamos na rua, não é? Aquela pessoa que para à nossa frente, aquela pessoa que nos irrita de alguma maneira. E então os relacionamentos é algo ao qual nós vamos precisando sempre de prestar alguma atenção e quanto mais atenção nós dermos, mais vamos conseguir construir relacionamentos saudáveis, tranquilos e satisfatórios de ambas as partes. Então hoje eu vou-vos contar um exemplo de um relacionamento em casal. Eu trouxe a Maria e o Francisco. E uma das dificuldades que sentem é que o Francisco se fica transtornado e perde a cabeça quando a Maria se esquece de alguma coisa que era importante para ele. E a última vez que isso aconteceu foi quando a Maria se esqueceu de trazer do supermercado as suas bolachas preferidas. Ele reagiu com crítica, fez disso um grande problema e para a Maria tinha sido apenas um esquecimento. Afinal de contas, ir ao supermercado e se esquecer de alguma coisa acontece muitas vezes. É algo que pode acontecer com facilidade na agitação do dia a dia e por isso não entendia bem a reação do marido. Para o Francisco parecia como um dia a acabar. Então esta situação é uma situação corriqueira que facilmente conseguimos perceber no nosso dia-a-dia, alguém que perde a cabeça, que fica descontrolado, irrita-se, não tem autocontrole emocional para lidar com as situações e gerir os relacionamentos, porque a questão do autocontrole, se nós perdemos o autocontrole, acabamos por ir danificando os relacionamentos, porque na falta de autocontrole nós vamos dizer coisas que realmente vão ferir a outra pessoa, muitas vezes coisas que não são, muitas vezes verdadeiramente aquilo que queremos dizer, e isso por vezes cria marcas e danos muito difíceis de reverter na relação. Então, olhando de fora, hoje convido-vos a aprofundar um pouco e a perceber o que é que se pode estar aqui a passar neste relacionamento, no fundo, à luz da psicologia e todo este trabalho que eu vos tenho convidado a fazer, de viverem mais conscientes. Então, o Francisco não percebe, é inconsciente para ele, que o problema dele não é o pacote de bolachas, mas sim o que ele sente. Ele sente-se menosprezado, desvalorizado, desrespeitado. Quando alguém se esquece do que é importante para ele.
Ele não sabe então que o problema dele não é a situação em si, a fúria que sente não tem a ver com a Maria, mas sim com a ferida do seu passado. Aquela situação ativa dentro dele a memória do relacionamento que ele tinha com a mãe, em que sentia que tinha uma mãe que não tinha o cuidado suficiente com ele, que nunca tinha dado muita importância aos seus desejos mais profundos. Assim, quando a Maria se esquecia de alguma coisa dele, tocava sem querer e sem saber, não é? Nesta ferida do marido. E como o Francisco não percebe a ligação entre o que viveu com a mãe e o que vive com a Maria, não consegue também influenciar nem gerir as suas próprias emoções. Mas esta não é a única dificuldade deste relacionamento, como vamos ver. Ambos discutem frequentemente no dia a dia, não só porque não têm consciências das verdadeiras causas dos seus desentendimentos, mas também porque a própria Maria, tal como o marido, não faz uma gestão emocional dela própria. Então a Maria detesta críticas, detesta sentir-se julgada e na própria infância dela, no relacionamento com os pais, ela sentia que por muito que fizesse nunca iria ser o suficiente, nunca estava bem. E assim, quando existem as explosões do marido, essas explosões vão despertar nela um sentimento de injustiça, um sentimento de ela sente-se insignificante, irritada, ofendida, como se como se eles se desentendem muitas vezes e se magoam profundamente. Em muitos momentos este casal sentia que a única saída até poderia ser cada um ir para o seu lado. Então, se cada um deles conseguisse perceber o desejo que existe dentro do seu mundo interior, a dor que existe, ambos poderiam viver mais em partilha e evolução conjunta, em vez de se atacarem mutuamente com discussões superficiais. O que é que eu quero dizer com isto? Que nós podemos aproveitar estas situações que nos incomodam para crescer, para nos desenvolvermos, para ir buscar partes de nós que também nós não conhecemos e equilibrá-las e trazê-las à luz, digamos assim, à luz do nosso conhecimento, da nossa sabedoria. Então é sobre isto que hoje nós vamos falar, porque nos vários papéis da nossa vida, quando ignoramos as nossas emoções e simplesmente reagimos, provocamos dificuldades em muitos relacionamentos. Então, são os relacionamentos profissionais, familiares, normalmente os mais desafiantes quando não nos aprofundamos e tomamos consciência da forma como estamos a comunicar. E é sobre isso como te podes relacionar de uma forma mais autêntica e criar relacionamentos mais profundos que vou falar hoje, mas antes gostava que compreendesses então o que é que nos causa mais dificuldades ao nível dos relacionamentos. Então, desde que nós nascemos, nós sentimos dificuldade, sentimos necessidade de nos sentirmos seguros, protegidos, amados e vamos interiorizando esse sentimento desde a infância. Então, tenham em mente que nós nascemos com necessidades básicas de sobrevivência, físicas, que são logo completamente cuidadas nos dias de hoje, mas existem também depois aquele sentimento de que eu quero sentir-me que sou protegida e acolhida. E vou interiorizando isto, não é? De que forma? Da forma como eu sinto que sou aceite e desejada. Então isto torna-se uma atitude fundamental e positiva perante a vida que nos vai acompanhar em adultos. Por natureza, nós somos pessoas confiantes e confiamos nos outros, mas crescemos com uma soma das boas e más impressões das experiências que acumulamos desde o nascimento, desde a infância. E acontece é que não nos lembramos de modo consciente a maioria das experiências que ficam gravadas de forma permanente no inconsciente. Temos uma consciência compartimentada e em adultos as más impressões do nosso passado são as que mais nos atormentam. São aquelas que mais nos vão causar problemas, mais nos vão causar aqueles conflitos no nosso dia-a-dia. Embora possamos até ser adultos conscientes, no nosso dia-a-dia, estes conteúdos inconscientes do passado têm um poder muito significativo na nossa percepção, no nosso comportamento, na nossa forma de pensar e sentir.
Então, nós somos adultos que vemos o mundo, não é? Com o nosso olhar adulto, mas está a ser influenciado, aquilo que nós estamos a ver, por este conteúdo inconsciente das impressões que vamos tendo ao longo da nossa vida. Está a fazer sentido? Alguma questão? Estejam à vontade. Então, como forma de reviver e de nos proteger de voltar a reviver situações que nos causaram qualquer tipo de dor ou sofrimento, muitas vezes adotamos posturas defensivas. E agora podes estar-te a questionar. Então, mas se eu for uma pessoa que diz que teve uma infância feliz, há pessoas que não conseguem perceber na infância delas assim nenhum problema, em que não conseguem identificar traumas, dificuldades. Então, é importante que percebas que essa pessoa pode estar só a ver as influências positivas de uma forma mais significativa ou não. Todos nós temos alguns desafios e, claro, não precisamos de ser propriamente pessoas descontroladas, como o Francisco, sem controle emocional nenhum, mas precisamos de perceber as atitudes que nos estão a colocar à defensiva na vida, aquelas que nos estão a fechar aos relacionamentos e ao que a vida nos convida a viver, não é? Porque elas vão ter muita influência na forma como nós agimos, como a forma que nós nos colocamos. Então, essas pessoas que tiveram uma infância feliz muitas vezes são aquelas pessoas que vão jogar mais pelo seguro e têm muitas dificuldades em tomar decisões. Então, se calhar não têm aquele descontrole emocional que se via no Francisco, mas são pessoas que se retraem de outra maneira. Então, a base dos nossos relacionamentos com o mundo à nossa volta em geral, todos precisamos sentir que dentro de nós existe um lugar seguro, um ponto de equilíbrio, um ponto onde eu sinto que posso ser quem sou, e sem ser mais, sem ser menos, e também permitir que outra pessoa sinta esse respeito que temos por ela própria, para conseguirmos ser justos connosco e com os outros. Mas o nosso inconsciente nem sempre nos permite ter esta atitude por conta dos nossos medos, pelas crenças e experiências passadas, como estamos a ver, e isto coloca-nos na postura defensiva. Então, como existir é entrar em relação, é estar em relação, desde que nascemos começamos a experimentar relacionamentos, e esses relacionamentos acontecem porque comunicamos, e na comunicação podem surgir 4 tipos de eu. Não é? Que precisamos de perceber um pouco mais, e na psicologia estudamos, que é um eu aberto, que é um eu que é conhecido por mim e por ti, um eu cego, que ele é uma parte de mim que os outros veem, mas que eu não consigo reconhecer, um eu secreto, que é conhecido por mim, mas desconhecido pelo outro, e um eu desconhecido, que ele é desconhecido de mim e do outro. Então a psicologia chama esta técnica a janela de Joyard e ajuda-nos muito a melhorar a comunicação e os relacionamentos interpessoais, porque nós conseguimos tomar mais consciência daquilo que acontece na comunicação, na forma como nos relacionamos, e por isso corrigir alguns comportamentos que não estão a deixar que a nossa atitude seja aberta, fluida e que consigamos estar numa postura mais autêntica. Então, quando o Francisco observa o seu comportamento desde o eu adulto, não é? E consciente, ele percebe até que se descontrola frequentemente. Por vezes tenta mudar o comportamento, umas vezes consegue, mas nem sempre. Então, digamos que o sucesso do Francisco é limitado, porque a sua mente consciente e pensante não conhece as mágoas que estão impressas inconscientemente em si. Então, a mente consciente, pensante e razoável não consegue controlar as emoções e o comportamento que são governados por uma parte de si que ainda não conhece. Por isso é que eu, frequentemente em consulta, as pessoas dizem assim, eu já sei isso, mas eu não consigo pôr em prática. E se calhar vocês, esta expressão também é usual em alguns de vocês ou em alguém que vocês conhecem, não é? Eu sei que preciso de mudar, eu já sei o que é que eu tenho que fazer, mas eu ainda não consigo fazer. Então, para o Francisco conseguir controlar essas emoções e o comportamento, ele teria de conquistar a consciência da ligação entre o que faz, entre o comportamento da Maria, esquecer-se das bolachas, e as mágoas que tem de infância em relação à mãe.
E esta consciência conquista-se com quê? Com vontade, e pode às vezes até ter necessidade de ter uma certa ajuda, porque eu só tendo vontade de ficar mais consciente de mim, olhar para o que verdadeiramente me está a causar um mau comportamento ou alguma coisa que me está a fazer sofrer a mim e aos outros, é que eu posso criar verdadeiras mudanças. Isso muitas vezes implica, claro, nós olharmos para as nossas feridas e para as nossas mágoas. Não basta eu dizer assim, eu quero mudar este comportamento, eu já sei que se calhar tenho que respirar fundo antes de falar, mas eu tenho que olhar também para o que é que está lá realmente mais dentro e que me está a causar este problema, porque senão é uma mudança muito superficial. Então, ele teria que refletir sobre as mágoas permanentes que vêm ao de cima, sobre os seus sentimentos que não estão a ser respeitados, e viver de uma forma consciente seria ele perceber esse seu a entrar em palco, para poder ser o diretor das cenas da vida dele. Então, quando isto acontece, imaginem que vocês têm um comportamento que querem modificar, não é? Vocês têm que, quando esse comportamento está a entrar em cena, o vosso eu dizer, conversar com essa parte de si, de ti, desculpa, isto é, eu preciso dizer assim, Cristina, já não é assim que tu precisas de atuar. Agora a nova Cristina, a nova forma de atuação é movida de outra forma, isto é, já não me deixo mover pelo medo, eu já não preciso de uma parte de mim que me protege de reviver determinadas situações, porque eu percebo que há uma diferença, porque é que eu me comportava assim, daquela maneira e porque é que agora eu quero me comportar de outra. Então eu também sustento a minha mudança com base no que é que eu quero ser agora. Então vamos substituir um eu que nos faz sofrer, que nos fecha, por um eu muito mais assertivo e muito mais maduro. Isto é, muito mais adequado àquele que eu quero viver hoje. Para isso eu preciso de estar muito atenta ao meu comportamento, à forma como eu ajo, aos gatilhos, porque quando eu vou tomar o comportamento, há uma parte de mim que se tiver vontade de mudança real, pode agir e pode dizer, olha, vamos tentar de outra maneira, já não faz sentido essa. Então, este eu mais adequado e ajudar a fazer compreender, por exemplo, que a Maria, ao esquecer-se das bolachas, não tem a ver com não gostar dele ou não estar a respeitar, e passaria a perceber que o esquecimento faz parte e que era um ato inofensivo da mulher, não é? E isso é muito importante, porque só por fazer esta ressalva à maneira como percepciona a cena, antes de qualquer coisa ele deixaria de se irritar. Resumindo, então íamos manter uma irritação controlada e começar a desenvolver uma atitude mais aberta e construtiva. Isto só depende da vontade de Francisco em cuidar das emoções e aprender a agir de uma forma mais consciente, mais assertiva, mais calma, mais serena, em vez de sujeitar a mulher aos excessos de raiva e, por sua vez, ativar nele também uma parte de si que se coloca sempre na defensiva, não é? Então, as dificuldades que sentimos nos relacionamentos, elas carecem de autoconsciência e reflexão para nós e para quem nos rodeia, porque ajuda-nos a libertar os nossos problemas e é a melhor forma também de nos tornarmos uma pessoa mais agradável para os outros. Então é importante que percebas que as impressões do nosso passado criam dentro de nós certezas que vão ter grande influência nos sentimentos e vice-versa. Por exemplo, quando o Francisco e a Maria começam a discutir, ambos, amplamente guiados pelos sentimentos que emergem em milésimos de segundos como resposta às certezas, eles, por sua vez, influenciam a interpretação e a percepção que têm da realidade. Então, vamos ver, não são só as certezas negativas em si que condicionam os relacionamentos interpessoais, isto é, o que eu posso pensar de negativo. Vamos imaginar, aquela pessoa está-me a querer magoar, aquela pessoa está-me a pôr abaixo, está-me a inferiorizar, mas sim, os mecanismos de defesa que recorremos para contrariar essas certezas. E a maior parte dos nossos problemas surge na nossa autodefesa, porque a nossa autodefesa é aquele comportamento que nos fecha.
E a nossa autodefesa, ela despleta três grandes erros na comunicação e, por consequência, nos relacionamentos. Então, percebam que na defensiva nós agimos de três formas. Normalmente nós já somos passivos, isto é, retiramos o nosso poder pessoal, nós colocamos-nos abaixo do que nós poderíamos fazer, do que aquilo que poderíamos dizer, nós não agimos, às vezes nem sequer dizemos nada, calamos. Agressivo é quando eu tento invadir o outro, não é? Eu sou mais do que tento ser mais do que o outro, não é? Eu sou injusta para o outro, enquanto no passiva é uma injustiça que é muito de mim para mim, eu sou injusta comigo mesma porque eu própria não trago o meu poder pessoal para resolver o problema. E a manipuladora, que é aquela parte que eu não quero mostrar verdadeiramente quem sou, mas tento que as coisas sejam à minha maneira. Então adotamos estas posturas numa tentativa de controlar os relacionamentos e ficamos por isso muito mais focados no outro, na resposta dele, no feedback e não em dar o nosso melhor a cada momento numa postura de abertura. Então isto leva-nos a entrar num ciclo de frustração, muito dependentes do que vai acontecer, os relacionamentos acabam por se desgastar muito e serem muito difíceis de gerir. Então, quais são, então, resumindo, percebendo um pouco melhor os erros, não é? Agir de forma passiva. Então, vamos ver, a Maria detesta críticas e sentir-se julgada. Na própria infância dela, no relacionamento com os pais, sentia que por muito que fizesse não queria ser o suficiente, nunca estava bem. Assim, as explosões do marido despertam nela um sentimento de injustiça, sentia-se insignificante, irritada, ofendida, e esse comportamento às vezes deixava assim um bocadinho passiva, isto é, sentia que o outro a punha abaixo, ela ficava magoada, sentia-se inferiorizada, mas também se inferiorizava a si própria, por se vitimizar, por não conseguir, de uma forma assertiva, conseguir gerir o relacionamento, não é? Então, este é um problema que, de facto, quando nós levamos as coisas a peito, o que acontece é que não conseguimos reconhecer os aspectos emocionais que nós próprios precisamos de cuidar e não nos permite ser mais conscientes, mais reflexivos face ao que acontece. Então, esta forma de agir é muito usada por um mecanismo de defesa que é manter a paz a todo custo, por exemplo, não é? Não quero problemas, eu evito os problemas. Então isto acaba por alimentar dentro de nós uma certa raiva fria, não é? Porque se o agressivo ele manda a raiva contra o outro, ou quando agimos de forma passiva nós vamos alimentando uma raiva fria dentro de nós. Com o tempo, por não estarmos a agir no nosso poder pessoal, nós acabamos por desenvolver mágoa, uma má água e uma tristeza profunda. Então, vai ser difícil, cada vez mais difícil, definir objetivos pessoais, tomar decisões, reconhecer o nosso poder pessoal para agir. Então, vamos observar um bocadinho melhor agir de forma agressiva agora ao problema 2. Então, quando a Maria se esquece das bolachas, o Francisco interpreta a situação com base em certezas como não sirvo para nada, eu não sou importante, a Maria não me ama, não é como eu gostava que ela não é como eu quero que ela gosta de mim, digamos assim. E esta percepção faz com que ela se sinta furioso, irritado, invade por isso o espaço da Maria, torna-se injusto para ela. Então esta consciência fica presa na irritação, não é? Ele fica completamente possuído quando sente irritação, digamos, e aqui os sentimentos apoderam-se e governam os pensamentos, governam os comportamentos, e é importante que percebas que precisamos de estar atentos a quais são os nossos sentimentos para não sermos governados por eles. Então, muitas vezes o terceiro problema é também agir de uma forma manipuladora, que também é algo que vocês podem observar na vossa volta, ou se calhar às vezes em vocês. Então é não conseguir ser aberto com o que desejamos. Então tentamos levar os outros a fazer o que nós queremos, começamos a inventar desculpas, às vezes também. Muitas vezes percebemos isto muito logo na infância, na relação com os pais, entre pais e filhos, isto é,
Quando dizemos se te portares bem, compra o jogo que tu queres, e sem querer estamos a condicionar o comportamento do nosso filho, do outro. No fundo, a criança faz também as coisas com medo de represálias, de não ter aquilo que ela quer. E em adulto, de uma forma até inconsciente, vai funcionar assim muitas vezes no comportamento que tem durante os relacionamentos, porque afinal de contas foi assim que cresceu e viu os pais fazerem. Então recorda-te o que é que mais, quando estamos à defensiva, há 3 formas que normalmente temos de agir, que é de forma passiva, forma mais agressiva ou forma manipuladora, que é eu não faço tanto tanto quanto eu queria fazer ou não me permito ser quem sou. Agir de forma agressiva, eu tento ser mais do que sou, eu trago um poder também que não tenho. E manipuladora é eu quero que as coisas sejam à minha maneira, mas eu não dou a perceber isso. Então eu agora gostava que observasses nos teus relacionamentos como é que tu percebes que ages com os outros e como é que os outros agem contigo. Fica atento, atenta, percebe como é que isto acontece na minha vida. Então, se pretendes ter uma vida consciente, autocontrole emocional, precisas de reconhecer que existe uma parte de ti, as impressões do teu passado, que são inconscientes, que constroem a tua própria identidade, a tua própria realidade. Isto é, significa que os problemas, desde que não se devam a uma reviravolta do destino, não é? Um acidente, uma morte, uma coisa assim, eles vão resultar da percepção subjetiva que temos de nós próprios e do que nos rodeia. E como é que podemos resolver isto? Então, existem 3 pilares que eu considero importantes para construir um relacionamento equilibrado e harmonioso. Então, o primeiro pilar é a vontade de superar os meus medos, de me colocar à defesa, não é? Naquilo que eu quero ser, que eu preciso de ser, não é? E mostrar-me de uma forma autêntica. Então, como é que é este agir de forma ativa, espontânea? É um agir que está muito conectado ao presente, e por isso é que eu estou sempre a insistir, o momento Ichigo-Ichi, que são momentos em que eu trago o melhor de mim ao presente, eu contribuo para que o meu presente seja algo de significativo para mim e para os outros. Eu comprometo-me a viver bem cada momento, cada presente. Então, para isso, nós temos que enfrentar os nossos medos, permitirmos que ser quem somos, nem mais, nem menos. E isso vai fazer com que o outro sinta a nossa autenticidade, que a gente transmita mais confiança. E se abrirmos esse espaço na relação com o outro, que parte de nós, não é? Essa vontade parte de nós, o que eu sou é porque eu tenho vontade de ser, isso vai fazer com que o outro também seja mais autêntico, e recorda-te que comportamento gera comportamento e que por isso temos que estar sempre conscientes do nosso comportamento. Então, quando nós damos o nosso melhor, fazemos com que o outro também dê o melhor deles. Então, os adultos, por norma, sabem o que tem que ser feito, mas recorda-te que as impressões inconscientes que agem em nós faz com que a gente tenha medo e temamos algumas atitudes de defesa, e isso paralisa a vontade que temos de agir habitualmente por medo de falhar, por medo de não ser aceite. Mas quando nós aceitamos essa responsabilidade pelos nossos atos, também estamos a dizer que arriscamos falhar. Mas isto requer que saibas lidar com a tua vulnerabilidade, que tenhas tolerância à frustração e capacidade de superar sentimentos negativos de vez em quando. Porque por muito difíceis que as coisas sejam, mesmo nas piores condições de vida, há pessoas que conseguem atingir um estado interior que lhes permite lidar com as circunstâncias de uma forma mais calma, assertiva, e por muito que sintas que os teus problemas e os teus relacionamentos são difíceis, por favor, tenta interiorizar que és responsável pela tua felicidade, 100% responsável pela tua felicidade, e não te deixes ficar sentado, sentada à espera que os outros mudem, à espera que algo aconteça, que eles tenham outro comportamento, que tenham outro tipo de resposta.
percebe que não são os outros que vão mudar, és tu, sou eu, é cada um de nós que precisa de mudar e permite-te seres tu a influenciar a tua própria vida e a mudar o que há para mudar, mas isto exige de ti vontade de dizer sim a ti mesmo, vontade de olhares para as impressões negativas que existem em ti mesmo. E ter vontade de te aperfeiçoar na tua palavra e comportamentos vai acabar com este veneno emocional na nossa mente e na nossa comunicação, não é? que surge e que precisamos de estar atentos. Então, segundo pilar, orientação. Então, quando eu deixo de estar orientado pelo que eu espero, não é? Porque quando eu digo assim, eu não estava à espera daquela atitude, eu não estava à espera que ela me dissesse isto, eu não estava à espera que ela me fizesse aquilo. Então, eu quando crio expectativas, quando eu tenho desejos de querer algo fora ou até a aprovação, eu deixo de estar orientado, deixo de viver a partir do meu centro para viver a partir do centro do outro ou do que o outro faz, diz ou pensa. Então nós temos tendência para viver na ilusão de que as outras pessoas, os acontecimentos, as circunstâncias são responsáveis pelas nossas emoções. Tal como Francisco pensava que a Maria era responsável pela sua irritação, há muita gente a pensar que os outros é que são responsáveis pela sua irritação, a sua falta de paciência, por exemplo. Então, se a pessoa com quem dormimos acordar de mau humor, isso vai desanimar-nos. Se somos elogiados, ficamos felizes. As críticas podem nos deixar tristes ou irritados. Alguém que se cruza no trânsito pode deixar-me irritada e estraga o meu dia. Quantas vezes até dizemos, até a chuva, até o mau tempo, até o tempo do outono pode ser um motivo para que as minhas emoções sejam negativas, sejam difíceis, sejam pesadas. Então estas expressões comuns, elas traduzem as causas externas a que atribuímos os nossos sentimentos, as nossas emoções, ao nosso estado emocional. E esta percepção leva-nos a considerar que são as outras pessoas ou até o destino os responsáveis pelos nossos problemas, pelo nosso estado de espírito, quando na verdade somos nós os responsáveis pelos nossos estados de espírito e, claro, pelas nossas decisões. Então, lembra-se que estamos constantemente a fazer escolhas, constantemente a tomar decisões ao longo do nosso dia e o que eu faço a cada momento é muito influenciado pela forma como me sinto. Em resumo, percebe que nós é que definimos a atitude e a abordagem que iremos ter perante as ocorrências, é sempre uma coisa que vem de dentro para fora e que nos ajuda a tomar decisões e perceber o que é importante para nós sem sermos influenciados pelo que o outro pensa, diz ou faz ou o que acontece, não é? Então isto remete-nos de novo àquele conceito da autenticidade que eu tenho vindo a falar, à importância de nos orientarmos pelo que é importante para nós, e isso vai fazer com que eu transmita mais confiança no relacionamento, e a confiança é fundamental, não é? Confiança vem de fé, não é? De eu acreditar no relacionamento e nós precisamos de ter essa atitude confiante para nos entregarmos, para ir, para sermos, e é um pouco isto que nós precisamos de conquistar e de trabalhar, permitir-me ser quem sou, e eu, ao permitir-me ser quem sou, também abro espaço para que o outro seja ele próprio, mais autêntico comigo, e isso também constrói confiança. Então, cada situação desafiante que surge, ela pode ser acolhida como um bom exercício de autocontrole, um bom exercício de paciência, embora tu também te possas estar a perguntar, Cristina, acho que é impossível alguém estar sempre de bom humor, e de facto eu também concordo, é impossível e improvável, digamos, que alguém consiga completamente ser alheio ao que os outros fazem ou às reviravoltas do destino. Afinal de contas, eu não estou a dizer que nós não vamos deixar de sentir as emoções. Elas são nossas e ainda bem que são, porque elas são um GPS interessantíssimo. Elas ajudam-nos a ter um caminho muito mais interessante, mas eu não sou movido por elas. Eu percebo, eu sinto e sei o que é que elas me querem dizer, mas eu não sou movido por elas.
Isso é perfeitamente, é muito fácil de entender, é perfeitamente uma, uma conquista que podes fazer, não é? Porque tu tens uma razão, tens uma mente e o nosso neocórtex é fantástico para nos ajudar a tomar decisões, para nos ajudar a construir relacionamentos e para construir de facto uma vida que mais autêntica, mais a ver connosco próprios. Então, é verdade que, por muito que as pessoas sejam reflexivas, porque muito que meditem sobre a vida, podem sentir emoções, podem se ficar influenciadas pelo que está a acontecer à volta delas, mas também existe um espaço, uma liberdade para moldarmos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, do que possamos pensar, e assim passemos a ter uma influência ativa no nosso estado mental, porque vamos percebendo e aceitando que somos responsáveis por eles. E no fundo é isso que eu te convido, é que faças uma gestão interna do que se passa dentro de ti e que percebas que dentro de ti há um mundo que precisa deste cuidado. Então, à medida que deixas que achar que as coisas são sobre ti, não é? Porque o Francisco pensa que a Maria se esquece das bolachas por causa dele, não é? Deixas de sentir também aquela necessidade de que, será que eu posso confiar no que os outros dizem, no que os outros fazem? Porque agora vais viver mais orientado por ti, vais precisar apenas de confiar em ti para fazer escolhas responsáveis, porque não és responsável pelo que os outros fazem, só podes ser responsável por ti mesmo. E quando deixares de achar que as coisas são sobre ti, não vais levar as coisas tão a peito, não vais achar que é tudo sobre mim, não te vais sentir afetado pelos atos, pelos comentários refletidos dos outros, e assim vais poder viver de coração mais aberto, sem ninguém te magoa, porque tu próprio não te magoas com o que ele diz. Isso é uma coisa que se treina, é uma coisa que tu podes aprender, é desafiante, precisa da nossa atenção, é verdade, mas posso dizer que vale muito a pena, que é isso, e eu acredito muito nisto, porque de facto vejo cada vez mais pessoas a conseguirem esta conquista, eu própria faço comigo, e é importante fazer este treino, é importante fazer este trabalho. Então, deixa, deixa de viver tão focado no que os outros fazem ou deixam de fazer e nos relacionamentos, e começa a viver a partir do que é importante para ti. Deixa de querer controlar as relações, não deixes que sejam as expectativas que tens em relação aos outros que te movam, não permitas que os outros, o que pensam, o que dizem de ti, te fechem, não leves tudo então a peito, não é? Não é tudo sobre nós, porque muitas vezes estão só a projetar em ti uma parte inconsciente deles próprios, e ao fazê-lo tocar numa parte inconsciente que é tua. Então, quando recorda aí esta frase, quando alguma coisa acontece e que te magoa, a primeira coisa que tu podes fazer é dizer: olha, não é sobre mim. Isto é uma forma que tu arranjas de sair deste lugar insuportável do eu, parece que é tudo sobre mim, não é? Que seria o que a Maria poderia ter feito, por exemplo. O Francisco poderia ter feito, ela não se esqueceu por minha causa, ela não quer fazer isto, ela não se está a esquecer das bolachas porque não gosta de mim, e isto vai nos dar logo um espaço para observar, para ver, para perceber o que é que de mim podes também estar aqui a ser uma impressão negativa do meu inconsciente e que eu posso trazer para o consciente e que eu posso passar a lidar. Então, o terceiro pilar que vos quero falar é sobre a ação, não é? Nós precisamos de uma atitude aberta, porque na vida é essa questão de troca constante que nós fazemos. E quando estamos a fazer a troca, é quase como quando estamos a respirar, não é? Eu inspiro e expiro, e eu não estou à espera se vai haver ar de novo para inspirar, eu confio. Eu recebo e dou, e porque esvazio, dei,
eu volto a receber. Esta atitude constante de confiança, de troca, que podemos fazer, que nos deixa mais abertos para dar o nosso melhor, para que seja o amor nos relacionamentos a tomar conta e não o medo. Então passamos a agir com o que importa, com uma ação mais justa, com respeito por nós, pelo outro. Então os relacionamentos passam muito mais a refletir o que nós pensamos, o que nós sentimos, passam a ser muito mais profundos. Então muitas vezes as pessoas sentem dificuldade nisto, não é? É muito usual muitas vezes sentirmos falta de pessoas profundas, mas quando isso acontece, e se isso acontecer contigo, pergunta-te que parte de mim é que eu não estou a deixar ser profunda. Porque eu não vou conseguir ver a profundidade no outro se não tiver profundidade dentro de mim. Eu não vou ter profundidade dentro de mim porque eu vou buscar ao outro. Lembra-te, dá sempre o melhor de ti. Tenta tu dar o teu melhor, não fiques na autodefesa a tentar te proteger. É óbvio que se calhar já passaste por situações desafiantes, pessoas que te magoaram, que te trouxeram ao de cima as impressões negativas, aquelas coisas do passado que está na hora de observar, de transformar e ressignificar, trazer um novo significado, um comportamento mais adequado ao teu eu adulto, a quem és hoje. Mas isso é algo que precisa da tua vontade, da tua orientação, da tua ação, algo que precisa de ti, digamos. Então, esta atitude aberta, tu percebe que quando a fazes, tu és livre para traçar a tua própria percepção, os teus próprios sentimentos. Percebe que é isto que tens que perceber. Tu és livre para o fazer. Pode ser difícil até acreditares em mim, mas quando sentes que as tuas emoções são poderosas, inevitáveis, fica assim, bem, como é que eu posso acreditar que eu sou livre quando às vezes parece que eu ou outra pessoa, parece que somos assim tomadas por alguma coisa, não é? Mas percebe que é um caminho que se faz, exige treino, são com pequenos passos, não é? Sem pausa, não é? Não dá para agora eu vou levar assim um banho de gestão de emoções, é sempre um trabalho contínuo, não é? Obviamente que vão haver períodos que é importante nós aprendermos, aprofundarmos, trazermos conhecimento, sabedoria para lidar com a situação, mas depois é aquele caminho que nós temos que fazer com quem cruzamos, porque aquelas pessoas com quem tu cruzas, acredita, são aquelas pessoas que tu precisas para trazer à tua consciência o que está inconsciente para ti, são aqueles mestres esforçados que muitos dos budistas nos ensinam, que é aquelas pessoas que têm algo para nos ensinar, algo para nos mostrar, algo que podemos transformar em nós, mas que não é algo que a gente muitas vezes queira olhar, queira ver, porque magoou, porque doeu. Então, todos os dias não deixes de cuidar, um minuto que seja por ti, olhar e acolher. Lembra que quem constrói a tua realidade és tu, que esse processo vai continuar sempre a decorrer de forma automática e inconsciente até tu dares conta disso. É ciência que nos mostra isso, está bem? Então, há sempre esta parte de nós que precisamos também de cuidar. E amanhã começa o segundo ciclo, o ciclo Eu Me Relaciono, e antes das 8, como costume, eu vou enviar o primeiro desafio do segundo ciclo. Neste desafio, nesta parte do desafio, vai ser um pouco diferente, porque na primeira o meu convite é que tu olhes para ti, para o meu eu sou, eu vou tomando consciência de mim, não é? Então nós iniciamos o caminho, não é? Devagarinho, a tentar perceber-nos, tomar mais uma autoconsciência, e desta forma vou-vos convidar desta vez a olharem para o outro, a tomarem consciência da forma como se estão a colocar no mundo, na relação com o outro. Então vai haver 2 momentos do dia que eu vos vou convidar, que num primeiro momento façam este exercício. Eu vou continuar a pôr um exercício de meditação, um exercício de escuta, mas depois eu vou-vos pedir para refletir sobre alguma coisa, porque
Eu não quero, para mim, aliás, para mim é muito importante que vocês aproveitem a oportunidade de terem as pessoas na vossa vida para conhecerem um pouco mais de vocês. E para poderem desenvolver partes de vocês que também não conheciam, não é? Como, por exemplo, serem mais calmos, mais serenos, mais autocontrolados, lidarem com as coisas de uma maneira diferente. Então, sempre com a ideia de que podes viver a partir do teu centro. Então, se tiveres dúvidas com os desafios, com as meditações, e já sabes, podes enviar um e-mail para mim. Pessoalmente, eu vou-te ajudar, vou tentar tirar as tuas dúvidas. Fica à vontade. Se não forem dúvidas e forem só sugestões, eu também são muito bem-vindas as sugestões. Aliás, hoje eu tive uma sugestão que eu já estava a tentar corrigir também, porque no início do Minuto para Mim a minha ideia foi: ok, percebe que o minuto chega, mas tens que trazer esse minuto que seja, que muitas vezes no dia a dia nós não temos sequer um minuto e não nos permitimos esse minuto, mas o que é que estava a acontecer, não é? A meditação parava muito rápido, então ao longo da semana eu fui crescendo um bocadinho na meditação, eu fui dando um bocadinho mais de música. Na verdade, a minha fala demora sempre cerca de 1 minuto, mas a música aumentou para que tu possas entrar. Isto também para as pessoas que já fazem algum trabalho com elas próprias, elas sentem essa falta, já percebem que, ok, eu já quero mais do que 1 minuto, eu mereço mais do que 1 minuto, eu vou-me dar mais do que 1 minuto. Então, se quiserem colocar alguma dúvida, ponham-na por aqui, enviem uma mensagem, um e-mail, estejam perfeitamente à vontade. Sobre hoje, se quiserem fazer algum comentário também. Eu agradeço muito o tempo de estarem aqui até ao final, participarem neste desafio, estarmos todos juntos, dá-me muita felicidade. Eu espero que tudo esteja a valer a pena para vocês. E antes de encerrar, eu gostava de partilhar contigo a frase, como de costume. Comenta no meu feed a sensação que tens, o que é que levas desta live. E a frase que eu te proponho hoje é: o propósito da tua vida não és tu, o propósito da tua vida são todos aqueles em quem tu tocas. Então imagina uma célula do teu corpo. O propósito da célula não é ela em si mesmo, é isolada, é ela fazer parte do corpo, e é um pouco isto que eu te trago, não é? Então não vivas tanto neste eu, não é? Embora seja fundamental para que tu possas dar o teu melhor ao outro, olhares para o teu eu. E a partir do teu eu te desenvolveres, dar-te ao outro. Então fica com esta ideia de que nós fazemos, não é? É quase como a macieira, não é? Que ela dá maçãs, porque é da natureza dela dar maçãs, é da nossa natureza, não é? Ser confiantes, como eu vos dizia há pouco, é da nossa natureza. Criarmos relacionamentos, sentirmos o amor, a união, termos afeto, mas precisamos de dar isso de dentro para fora, sem estar tanto na expectativa do que é que vai acontecer ao outro, para não nos colocarmos na defensiva e nos fecharmos, porque a maçã vai dar maçãs, porque é da natureza dela dar maçãs, não vai dar maçãs porque a Cristina, a Maria ou o Francisco gostam das maçãs dela, ou não vai deixar de dar maçãs porque eles não as comeram. Então é muito importante esta ideia de que tu percebas que é importante que sejas autêntico, é importante que desenvolvas a tua natureza, a tua espontaneidade, que possas ser livre para ser quem és, sem te deixar condicionar pelo outro. Mas isso exige treino, exige compromisso, exige vontade, e estamos juntos nestes 21 dias, já não preciso fazer isso sozinha. Tenho todo o gosto em te acompanhar, tenho todo o gosto em te trazer na minha mão nestes primeiros passos, se for o caso, estás a iniciar, e qualquer dúvida já sabes. Uma boa noite para ti e até para a semana na live, e para quem está comigo no grupo, até amanhã.